Olá, gente! Mais uma vez eu aqui. Eu vou falar sobre um papo sério, sobre a minha vida. Vou falar sobre depressão. Eu tenho depressão. Como que eu descobri que eu tinha depressão? Eu perdi o meu pai. Eu tinha 12 anos. E eu nunca superei isso. Porque eu não me conformava com a ideia de que todo mundo podia ter pai e eu não podia ter. Eu não fui criada pela minha mãe, nem pelo meu pai. Eu fui criada pela minha avó. Eu morava na Bahia e meu pai foi assassinado quando eu tinha 12 anos. Eu não conheci o meu pai bem, assim, vamos dizer. Eu não conheci ele. A gente foi criado junto, mas eu era muito pequena, então eu não conheci o meu pai. Mas só que eu fui superando as coisas. Então eu morei na Bahia por um bom tempo, até os meus 16 anos. Quando eu fiz 16 anos, eu mesma decidi vir morar com a minha mãe aqui em Santa Catarina, em Brusque. Com o passar do tempo, eu fui perdendo muitas pessoas. Bem antes de eu vir pra cá, eu fui perdendo muitas pessoas, e amigos. Eu perdi o meu amigo, a Cássio. Eu perdi a minha avó. Eu perdi uma tia. Então tudo foi se acumulando na minha cabeça, na minha mente. E eu fui ficando totalmente acabada. Foi passando o tempo. Terminei com meu namorado, que hoje é meu esposo. E o tempo foi passando e eu fui me isolando. Eu comecei a sair pras festas, beber, chegar em casa bêbada, não lembrar o que aconteceu no outro dia e tal. Já sofri assédios, que já me deixou bem assustada, que eu não gosto muito de falar sobre o assunto e nem quero expor pessoas aqui que já me assediaram. Não que eu já tenha sido estrupada, gente, não. Mas eu já sofri assédios que quase chegou a isso. Então, foi o que provocou. E me deixou bastante acabada, né? Então, passou o tempo, eu comecei a ficar... Eu chorava toda noite. Eu não contei pra ninguém. Passando o tempo durante um ano. Desculpa. E eu não contei pra ninguém. E foi passando o tempo. E eu chorava demais, sozinha, no meu quarto. E eu nunca consegui falar sobre o assunto com ninguém, porque todo mundo achava que era preguiça, era besteira. Até que chegou um dia que eu fui trabalhar e eu não consegui, porque eu não parava de chorar. Eu chorava muito, eu chorava bastante. Eu cheguei em casa, fui pro meu quarto, tomei banho dos pés à cabeça pra ver se aquela dor que tava aqui dentro do meu peito parasse. Mas não parou, mas não parava. Então eu chorava muito. Era uma dor muito forte que eu sentia no meu peito. Não era uma dor, tipo dor de que você vai ter um piripaque ou algo do tipo. É uma dor como se tivesse um buraco, como se estivesse faltando um pedaço do seu coração, como se estivesse faltando um pedaço de alguma coisa dentro de você. E daí eu falei, chegou aquela coisa chamada vontade de morrer. E eu tive vontade de me matar. Realmente, vontade de tirar a minha vida. E eu tava assistindo um vídeo no YouTube onde uma menina falou assim pra mim, como se ela estivesse falando assim pra mim: procure ajuda. Pede pra um familiar, pede ajuda pra alguém, não sei, mas procure ajuda. Só que naquele momento, naquela hora, eu chorava tanto, mas tanto, que eu não conseguia falar. Então eu peguei o celular, minha mãe tava na sala, peguei o celular e mandei mensagem: mãe, eu não aguento mais. Não
aguento mais essa vida. Se a senhora não me ajudar, eu vou me matar, eu vou morrer, porque eu não aguento mais, eu sinto muita dor. E aí foi que a minha mãe correu, falou com meu tio e a gente foi procurar um psiquiatra. Eu não fui para um psiquiatra, eu fui para um neuro. Daí o neuro passou remédios pra mim. Ele passou alguns remédios e eu tomei, só que aqueles remédios que eu tava tomando tava me dando efeitos contrários. Ao invés de eu melhorar, eu tava piorando. E daí ele passou um remédio pra cabeça pra ver se o que eu tinha era psicológico ou se era da minha cabeça mesmo, se tinha alguma coisa na minha cabeça. Daí eu fiz os exames, eu tenho os exames ali. Eu fiz os exames, não deu nada na minha cabeça. Só que a vontade de me matar, a vontade de querer ficar sozinha, a vontade de não fazer nada, a vontade de ficar dormindo, deitada na cama o tempo inteiro sem ver ninguém. Se eu não pudesse ver ninguém, se eu não pudesse ver nenhum barulho, se eu pudesse me trancar dentro de uma caixinha, assim, eu me trancaria. Talvez alguns dias passados eu não conseguiria chegar aqui, conversar e falar sem chorar. Não conseguiria falar sem chorar. Eu não tô completamente curada. Não estou. Devido aos remédios dar efeito contrário, eu comecei a me automutilar. Eu comecei a me cortar. Cortei os meus braços, as minhas pernas, porque esses cortes aqui tá bem cicatrizado, porque eu não me corto mais. Aliviava a dor que eu sentia dentro de mim. Você fala, como que aliviava? Como que se cortar alivia uma dor? É porque a dor da pele doía menos do que a dor de dentro. Então você sentir na pele doía menos. Então, passou o tempo, eu fui pro neuro de novo e ele passou outro remédio. Esse outro remédio já foi melhorando bastante, mas mesmo assim eu era muito estressada, muito nervosa e eu queria matar as pessoas. Sim, eu queria matar. Se eu pudesse matar todo mundo, eu matava todo mundo. Então, eu resolvi. Eu fui pro neuro e eu não conseguia mais ir trabalhar. Então, o neuro passou um atestado pra poder eu me encostar e ficar em casa. Eu não saía pra lugar nenhum, eu não podia ficar sozinha, por mais que eu quisesse, eu não poderia ficar sozinha. Ele falou assim, de jeito nenhum ela pode ficar sozinha. Eu me joguei da escada, eu não podia sair na rua e ver um carro porque eu tinha medo do que eu poderia fazer comigo mesma. Então, daí eu fui ser encostada e consegui. Daí de lá, ele foi e marcou pra mim ir pro SUS, porque era muito caro ficar indo no particular, porque eu pagava R$200 por mês, então era muito caro. Então eu fui pro SUS e daí eu conheci o CAPS, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu fui conhecer o CAPS, porque eu comecei a ver pessoas que eram igual a mim, então que tinham quase os mesmos problemas que eu, ou piores. Então eu fui pro CAPS e comecei a me tratar com psicólogos e psiquiatras, comecei a falar tudo o que estava acontecendo na minha vida e eu melhorei. Eu não me corto mais, eu não tenho mais vontade de me matar, mas, porém, eu ainda choro bastante. Eu ainda sou muito estressada e muito nervosa e eu ainda dependo dos meus remédios. Porque
Se eu não tomo os remédios, eu sinto muita dor de cabeça e muita tontura. Então ainda dependo dos remédios. Mas à vista do que tudo passou, eu estou bem. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês não têm fé e força, procurar força lá no fundo do baú, lá no fundo, nem que seja num pequeno pedaço do seu coração, você não vai conseguir. Eu tive muita ajuda da minha família, da minha mãe, principalmente, de alguns amigos. Muita gente me abandonou, muita gente se afastaram de mim, muita gente não me procurou, muita gente não quis saber de mim. Mas essas pessoas não acrescentam na minha vida. As únicas que acrescentam, que contam, são as que tiveram comigo nesse momento, que são a minha mãe, meu marido, meu padrasto, minhas primas, minha avó que tá longe, mas continua me ajudando, e algumas amigas que estão longe, que estão perto. O resto de balada, de festa, de bebida, disso, de aquilo, que me abandonou, não me acrescentam mais. Então procure ajuda. Eu aconselho, se você tá passando por qualquer tipo de coisa, procure ajuda. Não ligue pra quem fala que é frescura. Não ligue pra quem fala que é preguiça. Não ligue pra quem fala que é falta do que fazer. Não ligue pra quem fala de coisa nenhuma. Porque pessoas pra falar mal vai ter um monte, mas pessoas pra te ajudar são poucas e são raras. Então procure, não deixe de procurar ajuda, não deixe essa doença te matar. Eu sei que é horrível, mas tenha força e tenha fé. Chame Deus, principalmente, que Ele vai te ajudar. Mesmo que você não tenha fé, procure muita fé, porque Deus vai ajudar. Eu procurei, graças a uma prima minha, Aline, beijo, eu consegui. E eu tô vencendo de pouquinho a pouquinho. Eu me considero uma vencedora. Então, gente, procure ajuda. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Mas procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda. Porque existe pessoas boas pra ajudar. Existe sim. Curte, comente, compartilhe. Esse é só o começo dos meus vídeos. Eu voltarei a falar sobre mais problemas que eu enfrentei. Porque eu ainda tenho mais problemas de manias e tudo que, como era no CAPS, eu irei falar sobre tudo isso. Mas eu só queria falar um pouquinho do que eu já passei com a depressão que eu enfrento. Vou falar sobre o meu dia a dia, como é o meu dia a dia com a depressão, para ajudar quem passa por o mesmo problema que eu. Curte, comente e compartilhe. Beijo.